pergunta principal que paira no mercado é: a gente já fez fundo e vai voltar a subir ou a gente ainda tem mais queda pela frente? Exatamente. Vinícius Bazan, CEO da Underblock, vai te falar como se aposentar com Bitcoin. Inclusive, a gente estava conversando antes do podcast sobre a questão do evento lá da Underblock, e no evento você estava falando sobre ciclo de 4 anos, né, do Bitcoin, né? E eu lembro que isso era uma discussão, se tinha acabado ou não. Qual que é a sua opinião em relação a isso agora, né? Porque a gente teve um ciclo de 2 anos de alta e aí caiu, né, no ano passado, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque eu sempre, até ontem eu tava num evento conversando com uma pessoa que não é de cripto, e ele tava me perguntando, mas por que o ciclo de 4 anos não continuaria válido? Minha resposta pra ele foi: Bitcoin, vamos arredondar que ele tem 20 anos, é um pouco menos, mas, 20 anos é pouquíssima coisa. Uma pessoa com 20 anos ainda tá incerta sobre a vida dela na faculdade. Então, é um mercado que ele tem um histórico pequeno, e é por isso também é difícil você avaliar padrões exatos, porque os padrões, eles valem até eles deixarem de valer. Quando um padrão se repetiu por muito tempo, você tem uma certa regularidade. Agora, quando ele aconteceu num espaço menor, ele pode mudar a qualquer momento. E aí, quando a gente pensa no padrão dos 4 anos, e aí até a minha resposta pra ele foi: vale até não valer mais, porque ninguém escreveu na pedra, o Satoshi Nakamoto não escreveu, que é ciclo de 4 anos. Isso foi uma coisa que o mercado foi definindo com o preço, porque o preço ele é um reflexo da percepção do mercado sobre o ativo. E aí eu separo, na verdade, esse ciclo em duas componentes. Uma que é só temporal, então assim, quando o Bitcoin vai fazer os topos e os fundos, e a outra que é na vertical, que é a profundidade disso. Então, se você olhar essa segunda parte, vertical, pra mim isso já não é válido há bastante tempo. Porque se você olhasse todos os padrões dos 4 anos, né, dos ciclos de 4 anos anteriores, o Bitcoin deveria ter feito uma máxima maior no último ano, ele deveria ter feito uma máxima após o halving, ele fez antes. Ele deveria agora ter uma mínima bem mais baixa do patamar atual, deveria ir lá pros 30 mil dólares. E essas coisas, elas começam já a mostrar alguns sinais de discrepância com esse padrão. O que não quer dizer que o ciclo temporal ele não possa se manter por qualquer motivo que seja, né? Essa parte eu acho mais difícil de você cravar que mudou. Até o momento, tá mais ou menos valendo, porque a máxima do Bitcoin foi exatamente 4 anos depois da máxima anterior. Acho que uma das principais respostas que a gente vai ter agora é mais ou menos entre outubro e novembro desse ano, se esse vai ser o ponto no tempo da mínima, ou o que eu acho que tem uma grande probabilidade se isso já aconteceu agora nesses últimos meses. Eu lembro que muita gente, quando teve a queda do ano passado, comentou que o ciclo de 4 anos poderia acabar por conta da maior institucionalização, né, do Bitcoin. Hoje em dia a gente tem BlackRock no meio, Fidelity, grandes gestoras que trouxeram o Bitcoin para o mercado financeiro tradicional. E o investidor tradicional não está acostumado com o ciclo de 4 anos, com todas essas questões que os criptonativos estão mais acostumados. Bitcoin acaba respondendo a outros fatores, né? Você acha que isso tem a ver também? Eu acho, porque se a gente pegar meio que a vida institucional do Bitcoin, ela começou há mais ou menos 2 anos e meio, que foi no lançamento dos ETFs, de janeiro de 2024. Então, esse mercado, né, e a gente pode até considerar que existiam já institucionais no mercado antes, mas o grande volume veio após os ETFs, até, na verdade, alguns poucos meses depois, mais ou menos março ali de 2024 foi quando você começou a ter um aumento de volume. Então, esse público, ele sequer viveu um período de 4 anos. Então, por isso que eu acho que é muito difícil você avaliar ainda, porque quando a gente pega a história do Bitcoin, por mais que ela foi tendo a sua evolução, do tipo, lá nos primeiros anos eram só os cypherpunks, depois foi o varejo, mas de 2009, que você vai ter lá o primeiro preço do Bitcoin, o primeiro bloco e tal, até 2023, majoritariamente foi um movimento de varejo, de investidores pessoa física. E aí, dali pra frente, foi um movimento institucional. Então, pra mim, é discrepante nesse sentido. E a gente viu esse reflexo no preço. O Bitcoin ele passou a ser bem menos volátil, por exemplo. Por isso que eu argumento essa coisa do, porque a galera espera que o Bitcoin vai pra 40 mil dólares só porque em todos os bear markets ele caiu 70%. Cara, ninguém disse isso. Sim, você pode acreditar se você quiser, mas talvez isso não se repita. Justamente pelo fato de que o Bitcoin de hoje, ele não é o mesmo Bitcoin de 10 anos atrás. 10 anos atrás, ele era 10 vezes mais volátil do que a ação mais volátil da Bolsa Americana. E hoje ele é menos volátil do que uma ação de $1 trilhão. Tem menos volatilidade às vezes que a Nvidia. Então acho que isso muda, e como o preço é definido pelo apetite, pelo sentimento dos agentes que estão investindo, né, colocando oferta e demanda, você vai responder ao mercado institucional. Mas olhando pro que você olha normalmente de fundamento, com toda essa análise, você acha que tá um bom momento para entrar em Bitcoin ou não? Com certeza tá um bom momento, porque aqui eu tô pensando sempre numa relação de custo-benefício e não se eu tô acertando o menor preço exato. E aí eu sempre explico isso para as pessoas, que a gente pode argumentar para qualquer tese.
né? Então, existem argumentos válidos de que o Bitcoin não deveria cair mais. Então, tem uma série de métricas que já apontam métricas de fundo, né? De final de bear market. E existem métricas que mostram que o Bitcoin ainda teria mais espaço para cair. Como a gente não sabe qual dessas duas coisas vai acontecer, mas que muito provavelmente, mesmo que ele ainda tenha um espaço para corrigir, não é uma correção muito mais profunda, então já faz sentido você começar a comprar. Então eu penso assim, é um ativo que tá 50% abaixo da sua máxima, que numa visão de médio e longo prazo tende a superar esse patamar que ele já bateu no passado, e se eu tô podendo comprar com 50% de desconto, é bom o suficiente. Se eu puder comprar com 60%, eu vou achar dinheiro para comprar mais. Mas eu não quero esperar só o momento ideal, o momento perfeito, porque se ele não vier, aí eu deixei uma oportunidade muito boa passar. Deixa eu te perguntar sobre aquele númerozinho mágico que você fala lá em relação a conseguir se aposentar com o Bitcoin, né? 003, né? Você continua acreditando nessa tese? Existem vários números, né? Um que eu acabei fazendo uma conta e eu gosto de me ancorar a ela, assim, sabendo, obviamente, que isso aqui é só uma estimativa, né? Mas você precisa de 0,1 Bitcoin para estar no top 1% mais rico do mundo. Hoje, isso é em Bitcoin. Porque se você pegar de todos os holders, todos os detentores de Bitcoin, menos de 1% tem mais do que 0,1 Bitcoin, que hoje seria aí mais ou menos uns 35 mil reais. E aí a minha tese, naturalmente, se o Bitcoin vai valer muito mais no futuro, assim como hoje ele vale muito mais do que ele valeu no passado, 0,1 Bitcoin vai se apreciar em preço a ponto dele valer o suficiente para eu ter minha aposentadoria garantida. Então, a minha visão é, claro, se eu puder acumular um Bitcoin, vai ser melhor ainda. Mas eu sempre penso nesse lance do 0,1, porque a maioria das pessoas, às vezes, nem sabe que dá para comprar uma fração de Bitcoin. Sim. E fica com esse bloqueio de, eu não vou investir porque é muito caro. Porque como que eu vou comprar um Bitcoin custando 300 mil reais? Então eu gosto de pensar no lance do primeiro passo. E talvez no futuro isso realmente, só esse primeiro passo já tenha sido o suficiente. E você tá vendo o Bitcoin chegar em $1 milhão? Sim. O que levaria o Bitcoin para $1 milhão, assim? Pra gente ter aquela noção que, tá indo no caminho certo. Cara, assim, obviamente, eu vou colocar aqui o disclaimer de que retorno passado não é garantia de retorno futuro, tudo mais, né? Tudo que eu deveria falar aqui. Mas é uma conclusão fácil e até meio óbvia que o Bitcoin tem que chegar a $1 milhão no longo prazo. E a questão não é pelo que ele vai fazer, é pelo que o restante do mundo vai fazer. Porque o dólar, o euro, o real, qualquer moeda fiduciária vai se desvalorizar ao longo do tempo. Peguei até um dado essa semana que eu postei no meu Instagram, que fizeram um estudo que, em média, uma moeda fiduciária, uma moeda nacional, morre em 27 anos. Existem moedas que estão aí há muito mais tempo, né? O dólar tá há mais de 100 anos, mas existem muitas que morreram em períodos menores. Morreram no sentido de você falar e trocou por uma outra. Tipo, cruzeiro, cruzado, real. E das que estão vivas, a média de desvalorização é de 99,9%. Porque elas vão sendo inflacionadas, vai sendo impresso mais dinheiro e elas vão perdendo valor. O Bitcoin é avaliado contra essas moedas. Então o Bitcoin ele é avaliado em dólares. Se o dólar perder valor e o Bitcoin não fizer mais nada, ele se aprecia em dólares. Então, a longo prazo, é uma conclusão inevitável. Da mesma forma que a gente pensar assim, cara, $1 milhão é muito? Hoje mas daqui a um tempo isso vai ser definição de classe média. Eu queria saber sua opinião sobre as outras criptomoedas, né? O Ethereum, inclusive, ele caiu muito nesse ciclo, mas nesse momento, nas últimas 2 semanas, pelo menos, ele tem subido até mais do que o Bitcoin nessa retomada, assim. Você acredita ainda na criptomoeda? No Ethereum em específico ou no todas Ethereum? As outras? E também se quiser falar de outras, né? Eu sei que Hyperliquid, por exemplo, é um caso que todo mundo gosta, né, esse ano. Então, assim, eu acredito no mercado de altcoins como um todo. Antes de tudo, porque ele permite que a gente crie novas soluções. Independentemente de existir token ou não, até porque existem soluções muito boas que não tem token. E também independentemente do preço desses tokens, porque existem tokens que existem, mas eles talvez nem fizessem sentido de existir. No caso do Ethereum, o ETH em si faz muito sentido de existir, porque tem toda uma teoria dos jogos e uma economia por trás disso que faz com que o ecossistema seja bom como ele é. Aqui não tô colocando o preço do token em jogo, né? Só o Ethereum em si. Só que ele entra numa dificuldade narrativa. Acho que esse é o principal ponto do Ethereum, assim. Por que o Ethereum não conseguiu superar a sua máxima de 2021? Ele até chegou a subir para $4.800 agora. Na verdade, ele passou ano passado. Mas passou assim, $50. Exato. Então nem dá pra considerar que foi, nossa, um novo topo histórico. Porque eu acho que tem um limbo narrativo que ele vem por 2 vias. A primeira é pelo lado institucional, porque é aquilo que eu falei, faz 2 anos só que o institucional tá no mercado de cripto. Assim como eu, quando entrei no mercado, só dei atenção pro Bitcoin no começo, o institucional tá um hiperfoco no Bitcoin ainda. Tem ETF de Ethereum, tem ETF
ETF de Solana, mas eles não tiveram a atração ainda que o de Bitcoin teve. Eu acredito que no futuro terá, porque o mercado vai inevitavelmente buscar outras teses. E existe um limbo narrativo do próprio Ethereum, que aí tem todas aquelas questões de saída de desenvolvedores, vendas do Vitalik e tudo mais. Então eu acho que o Ethereum passou por um momento ruim, eu acho que ele ainda tá num momento difícil, se ele precisa abraçar alguma narrativa nova para crescer como algo que as pessoas passem a prestar mais atenção e querer ter aquele token. Porque em termos de tokenomics em si, eu acho que ele é bem bom, sabe? Eu acho que não é um token ruim. Mas mesmo que ele tenha subido agora recentemente, ele ainda tá muito abaixo no Bitcoin, né? Então se você pegar qualquer janela um pouco maior, ainda faz mais sentido você ter tido Bitcoin do que ter Ethereum. E eu acho que no geral isso vale para as outras altcoins, que em cenários de incerteza do Bitcoin, todas elas sofrem, salvo alguns casos mais específicos que o token se correlaciona muito com alguma coisa que acontece dentro do protocolo. Você citou a Hyperliquid, ela é assim, naturalmente, se o Trump jogar uma bomba no Irã, ela deve cair. Porque o mercado vai para a versão a risco. Mas se você olhar o porquê o token tem subido, ele tá muito ligado ao volume de uso da exchange, né, a plataforma Hyperliquid, porque as taxas que são geradas, e quanto mais volume, mais taxas, elas servem para recomprar o token e queimar, tirar de circulação. Então é como se você estivesse deflacionando o token conforme mais você usa a plataforma. Tira oferta, né? Então é um ativo que ele pode subir no mercado de queda, porque no mercado de queda tem um monte de trader sendo liquidado e eles estão negociando ainda. Mas aí são casos um pouco mais raros. Esse ano foi um exemplo disso, né? Foi. Hyperliquid subiu bastante. E é isso que a gente tem que também buscar, como investidor, a gente tem que buscar esse tipo de fundamento e de tese, assim, né? Que existe uma parte que é o Bitcoin, visão de longo prazo. Existe uma outra parte que é beta do Bitcoin. Beta vai subir mais que o Bitcoin na alta, vai cair mais que o Bitcoin na queda. Então é uma coisa que você tem que aceitar pro seu portfólio. Então o que você faz? Você reduz a exposição num período ruim, aumenta a exposição num período bom. E existe o alfa, aquilo que vai subir independentemente do Bitcoin. Esse é o mais difícil de encontrar. Mas, em alguns casos, surgem alguns players. Como investidor, você deveria buscar isso também. Obrigado, então, Bazan. Explica pra gente, assim, pra quem tá assistindo, como que a gente pode encontrar você nas redes sociais, seguir seu conteúdo. Boa, eu sou o CEO da Underblock, então a Underblock é uma empresa de research de cripto que tá nas redes. No Instagram eu tô com o meu perfil pessoal, o.viniciusbazan. No YouTube a gente tá como underblock.crypto, aí você vai achar o canal lá com a minha cara também, toda semana tem conteúdo. E no mais, Twitter eu sou mais um consumidor do que um produtor lá, mas também tô por lá, então galera, precisando, dúvidas também são sempre muito bem-vindas, só mandar uma mensagem pra gente.